Ele a chamou de fraca e foi embora. Anos depois ela voltou bem-sucedida, destemida e não sozinha. 2 filhas, um segredo. E ele é o pai delas. Emma Blake nunca esperou que sua vida mudasse em um único momento, mas foi exatamente isso que aconteceu. Uma frase, 8 palavras, entregues com precisão cirúrgica pelo homem em quem ela mais confiara. Você é fraca e inútil, disse Lucas Rain, sua voz suave e sem emoção, seus olhos fixos nos dela, com o mesmo desinteresse distante que ele usava para encerrar negócios de milhões de dólares. As palavras a atingiram mais forte do que ela poderia ter imaginado. Não porque fossem altas, não eram. Não porque fossem cruéis, embora absolutamente fossem, mas por causa de quem as disse. Lucas, o homem que a tirara do anonimato, aquele que notara sua eficiência silenciosa em um mar de estagiários mais barulhentos, o homem que elogiara suas ideias, confidenciara com ela tarde da noite no escritório, quando todos os outros tinham ido para casa, o homem que ela deixara entrar em sua cama e, eventualmente, em seu coração. Emma certa vez admirara Lucas com uma espécie de temor que beirava a devoção. Ele era uma lenda no mundo corporativo, um self-made bilionário antes dos 40, um visionário calculista que construiu um império a partir de uma startup falida e a transformou em uma potência internacional. Ele era afiado, bem vestido, impecavelmente vestido, com aqueles olhos azuis penetrantes que pareciam estar sempre um passo à frente. Quando ele entrava em uma sala, as pessoas endireitavam as costas. Quando ele falava, elas se calavam. Mas Emma não se apaixonara pelo homem poderoso das salas de reunião. Ela se apaixonara pela versão dele noturna, aquele que afrouxava a gravata, compartilhava histórias sobre sua infância em silêncio, aquele que, por um breve tempo, a deixava acreditar que ela era mais do que apenas mais um nome em sua lista de contatos. Quando ela descobriu que estava grávida, não foi planejado, mas também não pareceu um desastre. Pareceu milagroso. Assustador, sim, mas milagroso. Ela fez 3 testes para ter certeza. Todas as vezes o resultado era o mesmo, positivo. Seu coração martelava com medo e excitação. Ela imaginou a reação dele, chocado, provavelmente, mas eventualmente caloroso. Talvez até protetor. Talvez ele a puxasse para um daqueles raros momentos em que sua guarda caía e ele sussurrasse que eles dariam um jeito juntos. Ela ensaiara a conversa em sua cabeça 100 vezes, mas quando ela lhe contou, tudo dentro dela se estilhaçou. Ele não sorriu. Ele não perguntou se ela estava bem. Ele nem piscou. Ele a olhou como se ela fosse um problema a ser resolvido ou descartado. Eu não pedi por isso, ele disse com uma respiração medida. Eu não quero um filho e com certeza não quero um com uma assistente que mal conheço fora do trabalho. Ela ficou ali congelada, o sangue esvaindo-se de seu rosto, o coração batendo em seus ouvidos. Ele continuou sem pausa, como se estivesse discutindo perdas trimestrais. Você sabia o que isto era. Não finja que pensou que era mais. Resolva isso, Emma, silenciosamente, discretamente. Ela mal conseguia respirar. Você está dizendo que eu deveria tirá-lo? Estou dizendo que não quero meu nome anexado a isso. Ele respondeu. Então voltou sua atenção para a tela brilhante de seu tablet, como se a conversa tivesse terminado. Naquela noite, ela chorou no banco de trás de um táxi, incapaz de formar palavras, observando a cidade se transformar em borrões de luz e chuva. Ela mal conseguiu chegar em casa. O telefone tocou uma vez. O nome dele iluminou a tela. Ela não atendeu. Na manhã seguinte, quando ela apareceu no trabalho, seu acesso ao prédio havia sido revogado.
Seu e-mail desativado. A segurança foi apologética, mas firme. Sua posição havia sido reestruturada. Não houve explicações, nenhuma mensagem, nenhum adeus, apenas silêncio. Emma sentou-se em um banco fora do arranha-céu por quase 1 hora, dormente e incrédula. Ela havia passado 2 anos construindo uma vida naquele escritório. E em uma decisão cruel, ela havia sido apagada. Até o final da semana, a realidade se instalou. Ela estava grávida, desempregada, sozinha e invisível. Ela contatou os pais, pessoas que sempre viveram com valores rígidos, que acreditavam em imagem e status mais do que em compaixão. Quando souberam quem era o pai e como ela havia perdido tudo, a resposta deles foi rápida. "Você se envergonhou", disse sua mãe friamente. "Você fez sua cama." Eles não ofereceram apoio, nenhum lugar para ficar, nenhuma ajuda. Emma vendeu a maior parte do que possuía. Bolsas de designer, sapatos, móveis, tudo o que um dia a fizera sentir que pertencia àquele mundo de arranha-céus. Tudo se fora. Ela rescindiu seu contrato de aluguel e deixou Nova York com uma única mala e um segredo crescente sob o casaco. Ela não chorou mais. Não então. Ela não tinha energia. Os dias que se seguiram foram um borrão. Um ônibus Greyhound, um motel decadente, comida barata. Ela pesquisou online incessantemente por trabalhos que pudesse fazer de qualquer lugar. Encontrou pequenos gigs freelance. Escrever blurbs, editar newsletters, qualquer coisa para se manter à tona. Ela acabou em uma cidadezinha em Ohio, não porque conhecesse alguém lá, mas porque o aluguel era baixo e o lugar era quieto. Alugou um estúdio de um cômodo com azulejos rachados e manchas de água no teto. Os vizinhos não faziam perguntas, e ela agradeceu por isso. Comprou um laptop de segunda mão e continuou trabalhando. Continuou sobrevivendo. A gravidez avançou mais rápido do que ela esperava. Seu corpo mudou, seu mundo encolheu. Mas sua vontade apenas cresceu, porque apesar de tudo, ela havia feito a escolha de manter os bebês, de lutar por eles, de se tornar o que ninguém acreditava que ela poderia ser. Não fraca, não inútil, mas inquebrável. O inverno em Ohio. O inverno chegou cedo naquele ano, pintando o céu de Ohio em cinzas suaves e congelando as calçadas antes mesmo do Halloween passar. Emma sentia o frio mais do que o normal, não apenas na pele, mas profundamente em seus ossos. Seu estúdio mal tinha aquecimento funcional e as paredes finas não seguravam o calor. Ela usava camadas para dormir, 2 suéteres, meias descombinadas, um casaco velho fechado sobre o pijama e ainda assim tremia sob o único cobertor que podia apagar. Seu corpo doía constantemente e cada pequena tarefa, subir escadas, carregar mantimentos, ficar em pé por muito tempo, parecia mais pesada do que deveria. Ela não estava apenas exausta, ela estava carregando gêmeas, e ninguém além dela sabia o quanto estava custando para fazer tudo isso sozinha. Cada dia seguia o mesmo ritmo, uma rotina frágil mantida pela determinação e pelo medo. Ela acordava cedo, mesmo antes do sol, porque precisava das horas extras de silêncio para terminar o trabalho de edição freelance antes que o mundo acordasse. Os trabalhos não eram glamourosos. Correção de gramática para artigos acadêmicos secos, ajustes em posts de blog corporativos, às vezes escrevendo legendas para influenciadores que nem sabiam seu nome, mas o dinheiro, por menor que fosse, era suficiente para comprar comida e pagar o aluguel. Cada dólar era medido, cada refeição planejada. Ela pulava o café da manhã na maioria dos dias para esticar os mantimentos.
No supermercado, ela usava cupons como cartões de oração e contava o troco com dedos trêmulos, fingindo não notar a pena do caixa. Seu corpo estava mudando mais rápido do que ela esperava. Sua barriga ficou redonda e firme, suas costas doíam por ficar curvada sobre o laptop e suas pernas inchavam ao anoitecer. A médica na clínica comunitária a avisara que carregar gêmeas seria mais arriscado do que uma gravidez normal, especialmente sem nutrição ou descanso adequados. Mas Emma não tinha o luxo do descanso. Ela caminhava para quase todos os lugares, para a biblioteca para usar a impressora, para a lavanderia a 3 quarteirões de distância, com uma cesta com rodinhas que comprara de segunda mão. Ela encontrava maneiras criativas de esticar o pouco que tinha. Sopa feita de arroz e vegetais congelados. Faixas de barriga costuradas à mão com camisetas velhas. Quando seu casaco não fechava mais sobre a barriga, ela cobria o meio com cachecóis para se aquecer e torcia para que ninguém olhasse por muito tempo. Os vizinhos eram gentis de uma maneira distante e silenciosa. Uma senhora do outro lado do corredor uma vez deixou uma pequena cesta com alguns itens de bebê em sua porta. Bodes de segunda mão, uma chupeta bem usada, uma nota que dizia simplesmente: "Você é mais forte do que pensa." Emma chorou ao ler. Depois guardou o bilhete em uma gaveta com os testes de gravidez positivos que ainda não conseguia jogar fora. Ela mantinha um diário durante aqueles meses, embora as páginas estivessem frequentemente manchadas de lágrimas. Não porque estivesse triste. A tristeza havia ido e vindo. O que restava agora era algo mais profundo, uma espécie de desafio silencioso. Ela escrevia sobre as meninas, mesmo sem ter visto seus rostos. Chamava-as de seus milagres, suas pequenas guerreiras, Bri e Bella. Os nomes vieram a ela durante uma tempestade de neve, sussurrados como um segredo que só ela podia ouvir. Quando a contração começou, Emma estava sozinha. Ela estava dobrando a roupa na cama quando a primeira onda de dor a atingiu. Não parecia as outras dores. Era aguda, insistente, como se seu corpo estivesse falando uma língua que ela não podia ignorar. Seu telefone estava com problemas a semana toda e quando tentou ligar para a clínica, a linha caiu. Ela se enrolou em seu casaco, pegou a mala de emergência que havia arrumado meses atrás e chamou um táxi com os últimos $20 em sua carteira. As luzes do hospital eram cegantes. As enfermeiras falavam em tons apressados. Sua pressão arterial estava alta. Os bebês estavam adiantados, cedo demais. Eles a levaram às pressas para o parto e tudo depois disso se tornou um borrão de dor. Luzes brilhantes e metal frio. Ela se lembra de ter gritado uma vez, implorando para que salvassem as meninas, e então a escuridão a engoliu. Quando acordou, estava silencioso. O quarto estava escuro. Máquinas apitavam suavemente. Ela pensou que estava sozinha, até que uma enfermeira entrou e sorriu gentilmente. "Você tem 2 menininhas muito fortes", ela disse. "Elas são pequenas, mas são lutadoras." Emma chorou mais do que jamais havia chorado em sua vida. Alívio, medo e amor a atingindo de uma vez. A enfermeira a levou para a ala neonatal, onde Bri e Bella estavam em 2 minúsculas incubadoras, seus corpos frágeis e vermelhos, seus olhos firmemente fechados. Fios as conectavam a máquinas que zumbiam e piscavam. Emma não podia segurá-las ainda, mas pressionou a palma da mão gentilmente contra o vidro, sussurrando promessas que elas não podiam ouvir, mas que ela precisava dizer. "Estou aqui. Eu nunca vou deixar vocês. Vocês são minha família. Vocês são minha força." Elas passaram 4 semanas na UTI neonatal.
Emma dormia em uma cadeira, comia em máquinas de venda automática e se recusava a ir para casa. Ela lia para as meninas através do vidro, cantava canções de ninar com a voz embargada, memorizava cada detalhe de seus rostinhos minúsculos. Lentamente, elas ganharam peso, abriram os olhos, aprenderam a respirar sozinhas. As enfermeiras começaram a deixá-las segurá-las por curtos períodos. Na primeira vez que teve uma em cada braço, sentiu como se tivesse recebido algo sagrado, algo que ninguém poderia tirar dela. Quando finalmente foram liberadas para ir para casa, ela não tinha nada além de 2 cadeirinhas de carro de segunda mão, 2 cobertores feitos à mão e um exército de esperança. Ela as levou para casa em seu pequeno estúdio, agora reorganizado para caber 2 berços, e fez um voto. Não importava o quão difícil ficasse, não importava o que ela tivesse que sacrificar. Ela daria a elas uma vida que valesse a pena viver. Aqueles primeiros meses foram mais difíceis do que ela poderia ter imaginado. Ela aprendeu a dormir em intervalos de 90 minutos, a alimentar uma bebê enquanto embalava a outra, a cozinhar o jantar com uma criança chorando presa ao peito. Seu corpo doía, sua mente estava esgotada e a solidão a arranhava durante as longas noites. Mas toda vez que Bree apertava seu dedo ou Bella se aninhava contra seu peito, ela sabia que estava exatamente onde deveria estar. Ela não era um fracasso, ela não era fraca, ela era uma mãe, e isso a tornava mais forte do que jamais fora. A volta do fantasma. A vida de Lucas Wren continuou em seu ritmo implacável usual, construída em torno de reuniões de poder, portfólios de investimento e o silêncio, estéril luxo de tudo que o dinheiro podia comprar. Seu mundo era uma sequência de precisão. Voos em jatos particulares, jantares, 5 estrelas onde ninguém provava sua comida, acordos assinados em tinta tão preta que parecia permanente, e pessoas que sorriam para ele sem realmente vê-lo. Ele tinha tudo. Ou, pelo menos, era o que todos presumiam. Seu nome aparecia em revistas de negócios, suas citações eram emolduradas nas paredes de escolas de negócios, e sua riqueza triplicara desde o dia em que ele demitira Emma Blake e se afastara de uma escolha que nunca se permitira realmente confrontar. Para a maioria, ele era intocável. Seus ternos pretos, abotoaduras prateadas e olhar frio o tornavam um sucesso implacável. Seu apartamento no último andar de um arranha-céu de Manhattan dava para a cidade como um rei inspecionando seu reino, mas por dentro o silêncio ecoava mais alto do que a vista. Lucas nunca se permitira refletir sobre o passado, não por força, mas por medo. O que estava feito, estava feito. Essa sempre fora sua filosofia. Erros eram para serem enterrados, não revisitados. Ele dizia a si mesmo que ela provavelmente já havia seguido em frente. Talvez ela não tivesse ficado com o bebê. Talvez ela tivesse encontrado outra pessoa. Talvez ela nunca quisesse dizer de verdade quando disse que o amava. Essa mentira havia se tornado uma parede da qual ele dependia para continuar funcionando, para continuar vencendo. Mas não importava o quão alto ele subisse, quantos elogios ou bens adquirisse, havia uma inquietação que não o abandonava. Ela se mostrava nos momentos silenciosos, no meio da noite, quando as luzes da cidade lá fora tremeluziam contra o vidro, e ele se pegava imaginando o que teria acontecido se tivesse feito uma escolha diferente. Ele dizia a si mesmo que não se arrependia, que ele havia protegido sua liberdade, seu futuro. Mas a verdade era mais pesada. Ele notava mais perto de crianças. Uma menina rindo em um parque, o choro de um bebê em um avião, a visão de um pai segurando a mão de sua filha. Essas coisas o atingiam
com um desconforto que ele nunca admitia em voz alta. Era ilógico. Ele nem sequer acreditava em família. De verdade, sua própria infância o ensinara que família poderia ser condicional, transacional, decepcionante. Ele se criou com base na ambição e na independência. Essa havia sido sua armadura, sua religião. Ainda assim, a memória de Emma nunca desaparecera completamente. Não a versão higienizada e sorridente. A real, a garota quieta com fogo por trás dos olhos, aquela que o desafiava sem levantar a voz, que o havia visto por trás de suas paredes e não se impressionara com seu dinheiro. Ela rira de sua arrogância, o suavizara com sua gentileza e lhe dera algo perigosamente perto da paz. Ele a dispensara como um risco de negócio, um passivo, mas sua ausência havia se tornado uma ferida que ele não conseguia fechar. Por anos ele disse a si mesmo que era apenas uma memória, um fantasma de um passo em falso. Mas então, sem aviso, ela voltou à sua vida, não por escolha, não por mensagem, não pelo destino, mas por acidente. Ele estava andando pelo aeroporto de Atlanta, telefone na mão, mal presente, a caminho de mais uma cúpula internacional onde seria elogiado por estratégias e solicitado a dar autógrafos por pessoas que queriam se tornar ele. Ele não estava prestando atenção. Não até que olhou para cima e a viu. Emma. Ela parecia diferente, mais forte. Seu cabelo loiro estava preso em uma trança solta, e ela não usava maquiagem, mas seu rosto era luminoso. Ela não estava sozinha. 2 meninas andavam ao lado dela, idênticas, com cerca de 8 anos, rindo, seus cabelos escuros balançando, enquanto falavam umas por cima das outras. Elas seguravam seu casaco, uma de cada lado, como pequenas luas orbitando um planeta. E então ele viu os olhos delas, azuis, não apenas um azul qualquer, o azul dele. Isso o atingiu como um soco no peito. O ar o deixou. O telefone escorregou de seus dedos despercebido. As meninas eram dele. Ele não precisava de um teste de paternidade ou de uma segunda suposição. Ele sabia. Era inegável. Ele a seguiu. Suas pernas se moveram antes que sua mente pudesse processar o que estava fazendo. Seu coração trovejou. Ele não planejou o que dizer. Ele nunca pensou que veria Emma novamente, muito menos com provas vivas de tudo o que ele havia abandonado. Emma, ele disse alto o suficiente apenas para ela ouvir. Ela se virou. Seus olhos se arregalaram, mas não de surpresa, de preparação. Ela não estava chocada, estava pronta. Lucas. O nome soou cortante de seus lábios, como uma lâmina afiada em 8 anos de silêncio. Ele gesticulou em direção às meninas. Ali! Ela não hesitou. Seus, as 2. Ele ficou ali, incapaz de falar, enquanto as meninas puxavam suavemente sua manga, perguntando quem ele era. Ela ignorou a pergunta e se virou para elas, sua voz calma e firme. Vamos, meninas, nosso portão é por aqui. Elas se afastaram sem olhar para trás. Lucas permaneceu congelado, não por sua rejeição, mas pelo que vira. Não apenas as filhas que ele nunca soubera que tinha, mas a mulher que ele havia abandonado, agora mais forte, mais brilhante e totalmente inatingível. Naquela noite, sozinho em sua suíte de hotel, ele encarou o teto e sentiu algo quebrar. Ele passara 8 anos acreditando que estava acima da dor, além das consequências. Mas ali, naquele aeroporto, ele encontrara a verdade. E a verdade tinha olhos azuis e chamava outra pessoa de mãe. Pela primeira vez em sua vida, Lucas Rain percebeu que não havia apenas cometido um erro. Ele havia perdido a chance de ser pai. E talvez, apenas talvez, um homem melhor. A reconstrução em Ohio.
Na manhã seguinte, Lucas pegou um voo de volta para Nova York, mas não ouviu uma palavra do que a comissária de bordo disse, não tocou em seu café, nem abriu seu laptop uma única vez. Ele ficou sentado, olhando pela janela, enquanto o céu passava por ele em ondas lentas e silenciosas. Seus pensamentos eram uma tempestade da qual ele não conseguia escapar. As meninas, Emma, o jeito que ela o olhou como se ele não importasse mais, como se nunca tivesse importado. A pior parte era saber que ela tinha todo o direito. Ela escolhera ficar, lutar, criá-las, e ela o fizera sem o nome dele, sem seu dinheiro ou sem sua ajuda. Todas as coisas que ele costumava achar que o tornavam poderoso não significavam nada diante daquela verdade. Quando voltou ao seu penthouse, tudo parecia errado. O lugar era grande demais, quieto demais, frio demais. Os pisos de mármore, a arte nas paredes, os móveis minimalistas, tudo parecia uma mentira cuidadosamente curada. Ele havia construído aquela vida para um homem que não existia mais, ou talvez nunca existira. Ele ficou em frente ao espelho em seu banheiro, não para verificar sua aparência, mas para tentar ver o que Emma devia ter visto quando se afastou dele. Ele não gostou da resposta. Não havia nada em seu reflexo que se parecesse com um pai. Um provedor, talvez, um estrategista, um titã da indústria. Mas não alguém a quem uma criança correria, não alguém em quem uma filha confiaria. Ele parecia um fantasma em roupas de designer. Ele tinha os rostos delas gravados em sua mente agora, 2 espelhos perfeitos de si mesmo, só que mais suaves, mais inocentes. Ele não conseguia parar de ver os olhos delas, o mesmo azul afiado que sempre chamara a atenção nas salas de reunião e câmeras, agora piscando para Emma com um amor que ele não ganhara. Elas eram lindas, vibrantes, vivas. Ele havia perdido as primeiras palavras delas, os primeiros passos, os joelhos ralados e as noites sem dormir, o som delas rindo, a maneira como suas mãos se enrolavam em torno de sua mãe. 8 anos de vida, vidas inteiras, e ele não estivera presente em nada disso. Ele nem sequer sabia que elas existiam. Ele não dormiu naquela noite. Pela manhã ele tomou uma decisão. Ele não iria desaparecer de novo, nem iria persegui-las cegamente, mas ele precisava vê-las novamente, para entender o que perdera, para entender quem elas eram, quem ela havia se tornado. Em poucos dias, Lucas rastreou Emma. Não foi difícil. Ele ainda tinha os contatos, os recursos. Ela estava morando em uma cidadezinha em Ohio, assim como dissera anos atrás que sempre quisera, em algum lugar quieto, com árvores, espaço, um lugar onde o mundo não parecesse estar sempre exigindo mais. Ela havia começado seu próprio negócio, uma editora modesta, mas crescente, para escritoras mulheres. Ele leu cada artigo que pôde encontrar. A empresa não era chamativa, mas era atenciosa, respeitada, construída com cuidado, assim como ela. Ele dirigiu até lá sem avisar ninguém, sem jato particular, sem equipe, sem agenda, apenas ele e a estrada. Ele não sabia o que esperava encontrar. Talvez alguma pequena parte dele esperasse que ela o visse, suavizasse, o deixasse explicar. Mas, quando ele chegou à escola primária local pouco antes do fim das aulas e a viu parada lá fora com as meninas, suas ilusões desapareceram. Emma estava radiante de um jeito que ele não se lembrava, não pela maquiagem ou postura, mas pela presença. Ela estava parada, com os braços cruzados, observando as portas da escola, o cabelo um pouco bagunçado pelo vento, uma bolsa de ombro pendurada. Ela parecia uma mulher que sabia exatamente quem era. As meninas saíram correndo pelos portões momentos depois, correndo para ela com sorrisos largos.
Ela se agachou, abriu os braços e as deixou correr para ela. Lucas não conseguia respirar. Elas pareciam tão felizes, intocadas pelo mundo em que ele vivia. Bree foi a primeira a falar, segurando um desenho com figuras de palito bagunçadas e o que parecia um cachorro em um arco-íris. Bella tagarelava ao mesmo tempo, puxando a manga de Emma, perguntando algo sobre aulas de piano. Emma sorria, acenava, respondia com facilidade. Era um ritmo, no qual ele não tinha parte. Ele ficou no carro naquele dia. E no dia seguinte? Por uma semana ele estacionou do outro lado da rua, em vagas, apenas observando. Às vezes na escola, às vezes fora do pequeno escritório onde Emma trabalhava. Uma vez ele a seguiu até uma padaria onde as meninas escolhiam cookies e Emma deixava que elas escolhessem 2 cada em vez de 1. Elas sentaram-se a uma mesa perto da janela, rindo, compartilhando mordidas. Ele sentiu vergonha de si mesmo, espreitando como um estranho, um voyeur na vida que ele havia abandonado. Mas ele não conseguia parar. Ele estava tentando entender, não apenas quem elas eram, mas como ela sobreviveu, como ela fez o que ele chamara de impossível. Então, uma tarde, ela o viu. Chovia levemente. As meninas já estavam dentro de casa. Emma tinha voltado para pegar uma bolsa no porta-malas. Ela se virou, parou e olhou diretamente para o carro estacionado dele. Os olhos deles se encontraram através do para-brisa. Ela não estremeceu, não sorriu. Ela encarou por um longo e firme momento. Então, ela fechou o porta-malas e voltou para dentro. Na manhã seguinte, Lucas encontrou uma carta na caixa de correio da casa alugada que ele estava usando nos arredores da cidade. Estava escrita à mão, sem endereço de remetente. Uma página. Você não tem permissão para observar de longe. Não mais. Se você quer estar aqui, faça direito. Você não ganha na entrada fácil. Você a conquista. Não vou impedi-lo de tentar, mas não vou deixar você magoá-las novamente. Lucas dobrou o papel e o segurou por um longo tempo. Ela não havia batido a porta. Ela não havia chamado a polícia. Ela não lhe dissera para desaparecer. Mas ela havia traçado uma linha, não ao redor de si mesma, mas ao redor das meninas. Ele não queria a entrada fácil. Ele não viera para assumir. Ele viera porque o arrependimento era mais alto que seu orgulho. E agora, pela primeira vez em sua vida, Lucas Rain estava pronto para se provar, não com poder, não com dinheiro, mas com presença. Calma, paciente, persistente. Ele havia destruído algo uma vez. Agora, ele tentaria reconstruí-lo, um passo cuidadoso de cada vez. O trabalho silencioso. Lucas Rain nunca imaginou que recomeçar seria tão silencioso. Não houve confrontos dramáticos, nem monólogos emocionais, nem grandes gestos. Apenas longos dias, silêncios constrangedores e o trabalho lento e doloroso de tentar reconstruir o que nunca fora realmente construído em primeiro lugar. Ele sempre fora um homem de ação, resultados, números, mas nada do que ele fizera antes o preparara para o trabalho lento e invisível de conquistar o direito de fazer parte da vida de alguém, especialmente a vida de 2 meninas que não sabiam quem ele realmente era. Ele começou pequeno, exatamente como a nota de Emma o desafiara a fazer. Ele não tentou falar com as meninas imediatamente. Não apareceu em sua porta ou em seu escritório. Ele fez sua pesquisa e descobriu onde poderia começar sem ultrapassar os limites. Primeiro, ofereceu apoio anônimo, financiando material escolar para a turma delas, doando para o centro comunitário local que promovia oficinas de música para Bella, consertando a cesta de basquete quebrada no pátio da escola que Bree e suas amigas adoravam.
Ninguém sabia que o dinheiro era dele, exceto os administradores, e ele nunca pediu reconhecimento. Esse não era o ponto. O ponto era ajudar onde podia e começar a consertar uma parte de si mesmo no processo. Mas mesmo à distância, ele queria estar perto. Ele caminhava pelo bairro, às vezes de propósito, às vezes apenas para clarear os pensamentos. Aprendeu os sons da cidade, o sino da igreja ao meio-dia, o riso das crianças no recreio, a maneira sutil como o vento passava pelas árvores perto dos portões da escola. Esses detalhes, antes sem sentido em sua vida antiga, tornaram-se sagrados. Eles pertenciam ao mundo que Emma havia construído, e ele era um convidado em suas bordas. Ele via Emma ocasionalmente durante aquelas semanas, uma vez nos correios, outra no parque. Ela não o ignorava, mas também não o convidava para entrar. Seus olhos continham algo que ele nunca vira em ninguém antes: abertura medida. Ela não o estava recebendo, mas estava observando, esperando, testando sua paciência, talvez, ou simplesmente guardando sua paz. E ele entendia. Ele havia queimado todas as pontes entre eles. Ela tinha todo o direito de manter o fósforo na mão. Uma terça-feira chuvosa, o destino interveio. Lucas acabara de sair de uma pequena livraria com uma sacola de livros doados que planejava deixar na biblioteca da escola. Ele viu Emma parada sob o toldo do outro lado da rua, seu guarda-chuva quebrado, a água encharcando suas mangas. Sem pensar, ele atravessou a rua e ofereceu-lhe o seu. Ela aceitou sem dizer uma palavra. Por um momento, ela olhou para ele como se estivesse procurando uma mentira. Mas tudo o que viu foi um homem que não estava mais tentando impressioná-la, apenas alguém segurando um guarda-chuva. Ela lhe deu um aceno discreto e juntos eles caminharam em direção à escola em silêncio. Aquele momento abriu uma pequena porta. Emma não a fechou com força. Dias depois, ela lhe enviou uma mensagem pelo aplicativo de comunicação da escola, encaminhando-lhe a programação da peça escolar de Bri e Bella. Sem comentários, sem convite, apenas informação. Lucas encarou a tela por quase uma hora antes de responder com um simples "obrigado". Ele foi à peça. Sentou-se na última fila. Não se aproximou, apenas assistiu. As meninas estavam vestidas como árvores falantes, ambas tinham falas, ambas as entregaram com sorrisos largos e energia nervosa. Emma sentou-se 2 fileiras à frente, aplaudindo e rindo. Lucas não tirou os olhos delas. Ele perdera tantos momentos como este. Mas pela primeira vez, ele estava presente. E isso importava. Nas semanas seguintes, as coisas mudaram sutilmente. Ele começou a encontrar Emma com mais frequência no supermercado, em eventos escolares, fora da biblioteca. Às vezes, ela acenava. Às vezes, ela pedia ajuda para carregar algo. Uma vez, ela lhe entregou a lancheira esquecida de Bella sem explicação, como se tivesse simplesmente decidido que ele poderia ser confiável com ela. Não era afeto. Era algo mais raro, uma reconstrução da fé. Então veio o dia que mudou tudo. Emma o ligou. Era tarde da noite, o céu já escurecido pelas cores da noite que se aproximava. Ela parecia exausta. "Você pode buscar elas na escola amanhã? Tenho uma reunião, eu te mando os detalhes." Era isso, sem alarde, sem longas explicações. Apenas confiança, colocada cuidadosamente em suas mãos como um presente frágil e não dito. No dia seguinte, ele chegou cedo. Ficou desajeitado perto dos degraus da frente da escola, incerto se as meninas o reconheceriam. Quando elas saíram, Bri o viu primeiro. Ela franziu a testa
inclinou a cabeça e então se virou para Bella com um sussurro. Bella olhou para ele e depois seus olhos se arregalaram. "Você é o cara da peça?" perguntou ela ousadamente. Lucas se abaixou ao nível delas. "Sim, sou eu." "Por que você está nos buscando?" perguntou Bree. Não rude, apenas curiosa. "Sua mãe tinha uma reunião, ela me pediu para ajudar." Elas se entreolharam. Bella encolheu os ombros. Bree cruzou os braços. "Você tem lanches?" Lucas sorriu. "Eu tenho agora", disse ele, tirando 2 barras de cereal do bolso. Elas pegaram os lanches, começaram a andar ao lado dele. Sem dar as mãos, sem tagarelar ainda, mas sem fugir também. Naquela noite, quando as deixou, Emma abriu a porta com um olhar interrogativo. Bree passou por ela e disse: "Ele tinha lanches. Não é ruim." Bella seguiu com um sorriso e um aceno. Emma ergueu uma sobrancelha para ele. "Barras de cereal", explicou ele. Uma risada curta, quase involuntária, escapou de seus lábios, mas era real. A partir daquele dia, Lucas se tornou parte da rotina delas. Não todos os dias, não à força, mas com consistência. Ele ajudava nos passeios escolares. Entregava o dever de casa esquecido. Levou Bree a um evento de robótica quando Emma tinha um prazo. Sentou-se nos recitais de piano de Bella, aplaudindo com orgulho genuíno. Ele nunca se referiu a si mesmo como o pai delas. Ele deixou que elas decidissem quem ele era. Ele estava simplesmente lá, aparecendo, de novo, e gradualmente as meninas começaram a se abrir. Bree começou a pedir a ele ajuda com o dever de casa de ciências. Bella gostava de testá-lo nas letras das músicas. Uma noite, depois de uma tempestade particularmente forte, as meninas apareceram na casa dele com Emma, todas as 3 encharcadas, sem eletricidade. Ele fez chocolate quente, deu-lhes roupas secas e elas ficaram a noite toda. Nada dramático. Apenas calor. Companheirismo. Naqueles momentos, Lucas não pensava nos bilhões que ganhara ou no império que construíra. Ele só pensava em como era bom ver Bella adormecer com a cabeça em seu braço e como Bree ria enquanto dormia quando ele a cobria. Ele havia fugido da chance de ser pai. Agora, cada momento silencioso com elas era um passo para se tornar a escolha final. Era um domingo de manhã quando Emma decidiu que era hora. O sol acabara de começar a derramar luz pela janela da cozinha, aquecendo o chão em listras douradas, suaves, e o cheiro de panquecas de canela enchia o ar. Bree e Bella estavam sentadas à mesa, ainda de pijama, discutindo sobre a vez de quem escolher a música do café da manhã. Emma estava parada ao lado do balcão, observando-as, mexendo a massa mais devagar do que o usual, sua mente distante. Não era uma percepção repentina. Não de verdade. A decisão vinha se formando dentro dela há semanas, talvez meses, um momento quieto de cada vez. O jeito que as meninas olhavam para Lucas agora, com facilidade em vez de cautela. O jeito que ele aprendera a amarrar os cadarços de Bella perfeitamente, porque ela era exigente com os laços. O jeito que Bree o chamava de LR quando estava brincalhona, mas sempre se certificava de que ele estava na plateia durante suas apresentações escolares. Elas o aceitaram, mesmo que ele não soubesse a verdade completa ainda. E isso era o que mais pesava no peito de Emma. O fato de elas não saberem. Que todos os dias em que se aproximavam de Lucas também se enredavam mais em uma história que não havia sido totalmente contada. Uma história que pertencia a elas. Ela tentara protegê-las da dor, da complexidade, das partes do passado que ela gostaria de poder apagar. Mas ela estava começando a entender que o silêncio, por mais bem intencionado que fosse,
poderia se tornar sua própria forma de dano. Mais tarde naquele dia, quando a louça estava limpa e as meninas estavam espalhadas no tapete da sala, construindo um quebra-cabeça, Emma as chamou. Sua voz era gentil, mas séria o suficiente para que ambas as meninas se virassem imediatamente e se sentassem, sentindo uma mudança. Ela não se sentou acima delas ou do outro lado delas. Ela se sentou com elas no chão, pernas cruzadas, a luz fraca realçando a suavidade em seus olhos. Há algo importante sobre o qual preciso falar com vocês, ela começou. Ela manteve a voz calma, embora seu coração estivesse martelando. As meninas piscaram para ela, curiosas, mas sem medo. É sobre o Lucas, disse ela. Vocês o conhecem há um tempo agora. Passaram tempo com ele. Vocês gostam dele, não gostam? Bella assentiu primeiro, rápida e certa. Bree inclinou a cabeça, considerando por mais tempo, então deu de ombros. Ele é legal, ela resmungou, mas seu tom traía carinho. Emma sorriu fracamente, então respirou fundo. O que eu vou lhes dizer pode ser surpreendente, mas acho que vocês estão prontas. E então ela lhes contou. Tudo. Não os detalhes dolorosos. Não a traição ou o silêncio ou os anos de sobrevivência sozinha. Mas a verdade que elas mereciam. Que Lucas não era apenas alguém ajudando. Que ele não era apenas um amigo da família. Ele era o pai delas, o pai biológico delas, que ela as criara sozinha, não porque quisesse mantê-las separadas, mas porque, na época, tinha sido a única escolha segura e honesta. A sala ficou muito quieta. Bella foi a primeira a falar. Ele é nosso pai? A voz dela era um sussurro, não confusa, mas atordoada. Emma acenou com a cabeça. Sim, ele sabia sobre nós? A pergunta de Bree foi mais profunda. Emma encontrou os olhos dela sem desviar o olhar. Não, ele não sabia. Não até recentemente. Bree olhou para as próprias mãos. Ela estava pensando, processando, recuando para aquela parte silenciosa e analítica de si mesma que sempre surgia quando o mundo mudava rápido demais. Pelo resto da noite, as meninas não disseram muito mais sobre isso. Emma não as pressionou. Ela deixou a verdade se assentar, deixou-as absorvê-la em seu próprio tempo. Naquela noite, ela ligou para Lucas e contou o que havia acontecido. A voz dele estava tensa de emoção, mal audível. Eu pensei que teria que esperar anos por esse momento, disse ele. Obrigado. Ele não correu para vê-las no dia seguinte. Ele respeitou o espaço delas. Mas quando as meninas estivessem prontas, realmente prontas, elas mesmas tomaram a decisão. Um sábado, Bree entrou na sala de estar onde Emma e Lucas estavam conversando calmamente e sentou-se ao lado dele no sofá, sem dizer uma palavra. Ela lhe entregou um desenho que fizera naquela manhã. Um retrato da família deles, figuras de palito com grandes olhos azuis. Ela havia escrito nomes acima de cada um: Mamãe, Bree, Bella e Lucas. Não havia título, nenhuma explicação, mas era o suficiente. Depois disso, Bella começou a chamá-lo de pai sem aviso. Ela dizia casualmente, como se sempre tivesse sido verdade. Pai, você pode passar o leite? Pai, podemos assistir a um filme? Isso a deixou sem fôlego toda vez. Bree esperou mais. Por semanas ela se referia a ele apenas pelo nome. Mas um dia, quando ele a pegou na escola e estendeu a mão, ela a pegou e disse baixinho, Obrigada, pai. Foi a primeira vez que ela dissera isso. Ele não respondeu. Não podia. Sua garganta havia fechado, mas ele segurou a mão dela com mais força e não a soltou. Lucas começou a mudar de maneiras pequenas, mas inconfundíveis. Ele ainda trabalhava, não podia desfazer o império que construíra,
mas agora o fazia de maneira diferente, remotamente, mais devagar. Ele recusou reuniões que exigissem viagens. Ele se afastou de entrevistas de alto perfil. Sua equipe notou. A mídia especulou. Mas Lucas não se importava. Pela primeira vez, ele tinha algo mais importante que o próximo acordo. Ele se mudou permanentemente para uma casa modesta, a apenas alguns quarteirões de distância da de Emma, não para se inserir, não para pairar, mas para estar perto, para fazer parte das manhãs escolares e recitais de música, das idas ao supermercado de fim de semana e dos quebra-cabeças de dia de chuva. Ele não tentou compensar o tempo que perdera. Ele sabia que não podia, mas ele nunca mais perdeu a chance de estar presente. Emma o observava de perto em tudo isso. No início, ela permaneceu cautelosa, esperando por falhas. Mas elas nunca vieram. Lucas era diferente. Não perfeito, mas real. Ela não deixou seu coração se adiantar. Ela não esqueceu o que havia acontecido. Mas ela começou a confiar, a respirar aliviada, a se apoiar nele de maneiras pequenas e a reconhecer que o homem à sua frente não era mais aquele que a abandonara 8 anos antes. Ele era pai agora, e todos os dias, sem ser solicitado, ele estava se tornando outra coisa também, algo que ela nunca pensou que sentiria novamente, um parceiro. A mudança veio de repente, sem aviso, como um tremor sob a superfície de um mar calmo. Começou com uma dor de cabeça. Emma a ignorou no início, presumindo ser estresse ou falta de sono. Ela estava gerenciando tanta coisa, sua editora em crescimento, os projetos escolares das meninas, a corda bamba emocional deste novo capítulo com Lucas, o desdobramento cauteloso de algo frágil e real. Fazia sentido se sentir cansada, mas então as dores de cabeça se tornaram diárias, mais agudas, mais persistentes. Ela começou a acordar com náuseas, tonturas. Uma manhã, enquanto embalava o almoço das meninas, a sala inclinou-se violentamente e tudo ficou preto. Ela desabou antes de tocar o chão. Quando acordou, foi para as luzes brilhantes de um quarto de hospital e o ritmo baixo e constante das máquinas apitando ao seu lado. Lucas estava sentado no canto, ainda com o casaco, o rosto pálido e exausto, as mãos cerradas como em oração. Ele não notou que ela estava acordada no início. Ela o estudou em silêncio. As linhas em seu rosto mais profundas do que o habitual, seus ombros curvados, como se o peso do mundo finalmente tivesse pousado sobre ele. Quando ele levantou os olhos e viu os dela abertos, ele exalou como se estivesse debaixo d'água há dias. "Você está acordada", disse ele roucamente, levantando-se rapidamente, aproximando-se do lado dela. "Emma, graças a Deus!" Ela piscou lentamente para ele. Sua boca estava seca, sua voz mal saiu. "O que aconteceu?" Lucas hesitou, sua mandíbula se apertando. "Você desmaiou. Fizemos exames. Você precisa descansar. Você vai precisar de tratamento." Ele não disse a palavra. Nenhum dos dois o fez, mas pairava no ar como fumaça. O diagnóstico era sério, mas não impossível. Um distúrbio autoimune agravado pelo estresse e pela exaustão, algo que vinha atacando silenciosamente seu corpo por meses, talvez anos. Os médicos estavam otimistas com tratamento precoce, mas isso exigiria tempo, descanso e consistência, coisas que Emma nunca se permitira. A notícia a abalou, não apenas porque ela estava com medo, embora estivesse, mas porque, pela primeira vez em sua vida, ela teria que deixar ir. Ela não podia mais fazer tudo sozinha. Não podia fingir que era invencível. Lucas não saiu do lado dela. Ele cancelou tudo, suas reuniões,
suas viagens, até uma fusão que levara meses para ser organizada. Sua assistente nunca o ouvira soar tão calmo quando ele disse: "Minha família vem primeiro, resolva isso." Ele se mudou para o hospital com ela, dormindo no pequeno sofá no canto, acordando toda vez que ela se mexia, aprendendo seu cronograma de medicação melhor do que as enfermeiras. Quando ela estava muito cansada para comer, ele a persuadia com sopa quente. Quando suas mãos tremiam, ele as segurava. Quando ela chorava baixinho no escuro, ele não dizia uma palavra, apenas a envolvia em seus braços e ficava ali. As meninas vinham visitá-la todos os dias. A princípio estavam assustadas, incertas sobre como agir, sussurrando quando falavam. Mas Lucas transformou as visitas em algo sagrado. Trouxe jogos, pintou suas unhas, contou histórias de ninar ali mesmo no quarto do hospital. Emma observava tudo com lágrimas nos olhos. Este homem que um dia a chamara de fraca, agora limpando geleia da bochecha de Bella e ajudando Bree com a lição de casa de matemática em um quadro branco que pedira emprestado a uma enfermeira. Uma noite, quando as meninas foram para casa com a prima de Emma e as máquinas apitavam suavemente ao fundo, Emma estendeu a mão e pegou a de Lucas. Sua voz era fraca, mas firme. "Você não é o homem que conheci anos atrás." Lucas não falou por um longo tempo. Então ele disse calmamente: "Eu gostaria de não ter sido ele de jeito nenhum." Emma virou a cabeça para olhá-lo. Não havia culpa em seus olhos, apenas exaustão e algo mais profundo: reconhecimento. "As pessoas mudam", ela disse, "mas a maioria não volta." "Eu quase não voltei", ele admitiu. "Eu estava tão certo de que não precisava de ninguém. Eu não entendia o que estava jogando fora." "Você estava com medo?", ela sussurrou. "Eu também estava." Ele olhou para ela então, não como um homem assombrado pela culpa, mas como alguém que finalmente escolhia ficar, mesmo na tempestade. "Eu ainda estou com medo, mas eu não vou a lugar nenhum." O fim de uma era. Os dias se transformaram em semanas. A saúde de Emma melhorou lentamente. Houve contratempos, desmaios, dias em que o cansaço vencia, consultas que a deixavam exausta demais para falar. Mas ela não estava mais sozinha. Lucas a levava a todas as sessões, sentava-se em todas as salas de espera, segurava sua mão durante todos os resultados dos exames. Ele aprendera paciência e agora a usava como escudo. Por ela, pelas meninas, pela vida que estavam tentando reconstruir juntos. Em casa, as meninas também se ajustaram, assumiram mais responsabilidades, ajudavam pela casa, faziam cartões para a mãe. Bree começou a programar alarmes para verificar se Emma precisava de água durante a noite. Bella memorizou os nomes dos remédios da mãe e desenhou pequenos corações ao lado de cada um, no livro de registro. Elas haviam visto sua mãe forte por tanto tempo. Era difícil vê-la vulnerável, mas isso também as tornava corajosas. Uma tarde, depois de um dia particularmente difícil, Emma sentou-se na varanda enrolada em um cobertor, a brisa suave do outono em suas bochechas. Lucas trouxe chá, depois sentou-se ao lado dela em silêncio. Depois de um tempo, ela falou: "Eu nunca deixei ninguém cuidar de mim, eu não achava que merecia." Lucas não desviou o olhar. "Você não precisa merecer amor, Emma. Você só precisa deixá-lo entrar." Seus olhos marejaram. "Isso me assusta, o quanto eu preciso disso, o quanto eu preciso de você." Ele estendeu a mão e pegou a dela gentilmente. "Bom, porque eu preciso de você também, e desta vez eu não vou fugir." Naquela noite, pela primeira vez desde o diagnóstico, Emma dormiu a noite toda. Não porque não estivesse com medo,
mas porque sabia que não estava sozinha. O peso que ela carregara por tanto tempo não era mais inteiramente dela para suportar. Lucas havia entrado na tempestade, não para resgatá-la, mas para segurar o guarda-chuva ao lado dela, juntos. E naquela escuridão silenciosa e curativa, algo mudou. Não o tipo de mudança que grita ou briga, mas o tipo que permanece, o tipo que constrói, o tipo que dura. Um ano inteiro passou silenciosamente, ternamente, com o tipo de crescimento que não se anuncia, até que um dia você olha ao redor e percebe que o mundo é diferente. A saúde de Emma melhorou constantemente, não da noite para o dia, mas com progresso paciente. Sua força retornou em pedaços, primeiro sua energia, depois seu apetite, depois a luz em seus olhos, que fora obscurecida por anos de exaustão e resistência silenciosa. Ela não precisava mais fingir que podia carregar tudo sozinha, e isso, por si só, tornou-se uma força curativa. As meninas ficaram mais altas, mais afiadas, mais curiosas sobre o mundo. Bree desenvolvera um interesse por ciências, constantemente deixando experimentos espalhados pela cozinha, enquanto Bella começara a escrever contos, grampeando páginas e lendo-as com orgulho na sala de estar. A vida se encheu de pequenas e belas interrupções, peças escolares, jantares queimados que se transformavam em noites de pizza cheias de risadas, manhãs frias com chocolate quente e domingos lentos na varanda onde o silêncio dizia mais do que palavras. Lucas havia se enraizado completamente em suas vidas, não como convidado, não como sombra, mas como uma constante. Ele havia deixado de lado seu imponente escritório na cidade, mantendo apenas o necessário, e reconstruir a sua carreira em algo mais calmo, mais flexível, mais humano. Ele recusava negócios que o tirariam por semanas. Ele entregou o controle das operações diárias a um parceiro de confiança. O conselho achava que ele havia perdido o jeito, mas Lucas não se importava. O que ele ganhara valia mais do que qualquer relatório trimestral. Ele aprendeu a fazer lunchbox escolar, memorizou seus livros de ninar favoritos, sabia quais histórias de Bella precisavam de incentivo silencioso e quais precisavam de edição real, descobriu como acalmar Bree quando sua frustração transbordava após um experimento fracassado. Ele não precisava mais ser solicitado a ajudar, ele simplesmente ajudava. Porque agora ele entendia que amor não era um anúncio. Não era grandioso ou barulhento. Era presença silenciosa. Era estar onde era necessário, mesmo quando ninguém pedia. E então veio a primavera. Ela chegou não apenas na forma como as flores desabrochavam ou como a brisa se tornava suave e perfumada, mas na sensação de que algo havia derretido dentro de todos eles. O ar estava cheio de possibilidade, de uma prontidão não dita, como se o mundo estivesse esperando que um novo capítulo começasse. Emma se viu caminhando mais, respirando mais fundo. Ela parava e sorria sem motivo algum, pegando-se pensando. Eu consegui. Nós conseguimos? Lucas notou. Ele estava esperando, não pela permissão dela, mas pela paz dela. Ele não queria interromper sua cura com mais uma exigência. Ele havia dito a si mesmo que não importava se eles chegassem a um acordo oficial. O que eles tinham era real, era o suficiente. Mas, ainda assim, ele carregava algo em seu bolso há semanas, esperando pelo momento. Ele veio de repente como os momentos mais importantes muitas vezes fazem. Era o aniversário do dia em que ela desmaiou. Um dia que ele nunca esqueceria. Mas em vez de se deter no medo ou nas memórias do hospital, ele planejou algo tranquilo. Ele os levou de volta ao lugar onde tudo começara a mudar, o pequeno restaurante onde eles haviam jantado logo após um recital escolar.
Não era chique, mas era caloroso e cheio de luz. A mesma mesa estava esperando. As meninas estavam animadas, vestidas com vestidos de primavera suaves, seus cabelos escovados e presos com flores que elas mesmas haviam colhido. Emma usava um vestido azul simples, do tipo que fluía quando ela andava. Seu cabelo preso, frouxamente, seu sorriso fácil e desprotegido. Elas riram durante o jantar. Bella contou uma história sobre sua personagem mais nova, um gato viajante do tempo que resolvia mistérios. Bree insistiu que um dia construiria um robô assistente para ajudar nas tarefas. Emma balançou a cabeça com carinho, Lucas ouvindo, observando, absorvendo tudo. Após a sobremesa, quando as meninas estavam ocupadas desenhando na toalha de mesa de papel, com lápis de cor que o garçom lhes dera, Lucas se levantou, pegou gentilmente o bolso e se ajoelhou ao lado da cadeira de Emma. Ela se virou surpresa, os olhos arregalados ao perceber o que ele estava fazendo. Ele não tirou o anel imediatamente. Ele pegou a mão dela primeiro, segurou-a com as duas e olhou para ela como se o resto do salão tivesse desaparecido. Eu não estou pedindo que você esqueça tudo o que aconteceu, disse ele. Eu não estou pedindo que finja que a dor não foi real ou que perdemos tempo. Eu sei o que fiz e carregarei essa verdade pelo resto da minha vida. Mas eu também sei o que construímos desde então, pelo que lutamos, no que nos tornamos. E eu quero continuar escolhendo isso, todos os dias, pelo resto da minha vida. Eu não quero voltar ao começo. Eu quero começar aqui, com tudo isso, com você, com elas, com toda a verdade complicada e linda. Então ele abriu a caixa. Dentro havia um anel, simples, elegante, nada chamativo, apenas uma aliança de ouro com 3 pequenos diamantes incrustados ao lado da pedra principal. Um para cada uma de vocês, disse ele calmamente. Você, Bree, Bella. Emma não chorou. Ela não cobriu a boca de surpresa. Ela apenas olhou para ele, olhou de verdade, e então para as meninas, que haviam parado de desenhar, observando com olhos arregalados, esperançosas e sem fôlego. Ela absorveu o momento plenamente, então acenou com a cabeça. Sim, ela disse. As meninas comemoraram. Bree gritou. Eu sabia! Bella pulou e envolveu os braços em volta do pescoço de Emma. Lucas permaneceu de joelhos por mais um momento, apenas para memorizar a sensação. Eles não recomeçaram. Eles não apagaram o que havia sido. Eles seguiram em frente, juntos. A partir daquele dia, não havia mais perguntas sobre se eram uma família. Sem mais hesitações sobre quem pertencia a quem. O passado permaneceu uma sombra, mas com a qual eles fizeram as pazes. Eles aprenderam a amar abertamente, a falar sem medo, a construir uma vida onde ninguém precisava carregar seu peso sozinho. Não era perfeito, ainda havia brigas, birras, erros, mas eles os enfrentaram como um só. E isso fez toda a diferença, porque no final, família não era sobre sangue ou desculpas, era sobre presença, sobre escolher um ao outro repetidamente. E eles o fizeram, todos os dias.